Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida, Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 20 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. E o tema do vídeo de hoje é tudo o que conseguimos captar de informações da nossa plotter de impressão Epson Surcolor S40600. Então, vamos para um vídeo. Já estava com saudade de gravar esse tipo de vídeo longo, esse tipo de vídeo cheio de informações para vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Antes de tudo, vamos contextualizar a situação. Não vamos só chegar lá e mostrar a máquina, não. Mais ou menos lá por volta de 2020, no final de 2020, eu estava, muito tempo atrás, eu estava pensando em comprar uma plotter dessa de impressão. E o que me fazia refletir sobre isso é que o valor que eu estava terceirizando, o valor que eu estava gastando com terceirizado, o que é terceirizado, pessoal? Tem pessoas que têm esse tipo de equipamento e simplesmente só vendem para pessoas que têm gráfica. E é um tema muito recorrente aqui no nosso canal, terceirizar ou não terceirizar. Eu sempre digo, cara, vai terceirizar. Terceiriza, usa a tua habilidade. Se tu não tem, desenvolve a tua habilidade de negociar com várias pessoas para você simplesmente fazer o que nos é de missão, que é atender a necessidade de clientes. Então, nesse processo de estar terceirizando, não, a gente tava batendo um teto que é aquele teto de você pensar, vale a pena comprar ou não comprar? Então, o que é que eu fazia nessa época? O que é que eu fazia? Não, o que é que eu faço? Adesivos recortados, lonas, entendeu? Para a fabricação de banners, lona também para você fazer placas de publicidade mesmo. E aí, como o volume estava aumentando de maneira considerável, eu estava começando a ter problemas consideráveis em qualidade, prazo de entrega, entendeu? Constância. A gente chegava muitas vezes, o cliente vinha pedir toda semana o mesmo material. O cliente vinha pedir o mesmo material e vinha numa tonalidade diferente numa semana e em outra, numa marca de adesivo em outra. E isso, para controlar, estava ficando um pouco mais desgastado, certo? E aí, nessa temática, eu acabei decidindo comprar esse tipo de impressão. Eu digo isso porque a minha sócia também não foi tão, digamos assim, a favor da máquina, da compra. Ela aceitou, mas disse, cara, vai ser muito arriscado. E no final das contas, foi um investimento arriscado. E daqui a pouco, no final do vídeo, quando a gente destrinchar todas as partes do vídeo, eu vou mostrar para vocês se está valendo a pena, se não está. Até nessa parte, quando sentamos nós três para gravar, para fazer a parte desse vídeo, existiu uma certa discórdia. Mas daqui a pouco você vai saber tudo sobre esses números, tudo sobre essas situações. E aí bateu naquele teto, as condições da vendedora foram muito interessantes e aí adentramos. Passando para lembrar uma coisa muito importante. Eu sei fazer praticamente todos os serviços de comunicação visual, na teoria, entendeu? Já instalei placa, entendeu? Já adesivei parede, hein, Edileno? Aquela aventura daquela parede grandona, Edileno. Ei? No salão de beleza, a gente pegou uma parede inteira, já instalei, já plotei carro, certo? Já placa mesmo, já instalei placa com tudo isso. Só que eu não me considero um especialista nesse tipo de trabalho. Porque normalmente quando eu vou executar esse tipo de trabalho, já também plotei freezer, não foi? Acho que eu lembro uns ou dois. Mas eu não sou um especialista. A pessoa que faz isso diariamente, ela faz isso às vezes até 3 vezes mais rápida do que eu. Então eu decidi adentrar em um ramo na qual eu não era especialista. Mas como é um ramo de impressão, eu sempre incentivo as pessoas a serem muito curiosos, entendeu? Então eu quis dar esse passo, eu dei esse passo à frente e a gente vai conversar também sobre isso nesse vídeo. Então, não sou um especialista. Esse equipamento aqui, muita gente vai dizer assim, eu tenho outros equipamentos que são bem mais baratos, entendeu? Mas o grande lance, vou voltar a repetir aqui, o grande lance é você ter essas opiniões divergentes e você encontrar na sua realidade a melhor solução. E para saber construir qual é o melhor caminho ou construir com a experiência que você tem,
é esse tipo de vídeo que a gente traz aqui. Então, nesse cenário de estar com a demanda recorrente, só que não sendo um especialista em comunicação visual, que eu resolvi comprar esse equipamento. E ó, não era e ainda não continuo sendo especialista. Eu sou um especialista em gráfica rápida, entendeu? Mas o que é que a gente ensina aqui? É você aprender os nichos ao redor e aprender a enxergar as oportunidades. Então, tava lá a entrada cabia dentro do fluxo de caixa, entendeu? A parcela projetando pela demanda que a gente tinha, pelo que a gente pagava, entendeu? A gente estava pagando entre 3 a 4 mil reais de terceirizado. A parcela dessa máquina, daqui a pouco a gente vai falar sobre questões financeiras, custa R$ 2.300. Eu projetei um aumento das nossas vendas de maneira significativa. E todo esse cenário me fez cravar, me fez decidir em comprar o equipamento, entendeu? E aí, quando você compra também, na maneira que eu comprei financiado, você assume uma responsabilidade a mais. E aí, passando no processo, por que eu comprei uma Epson? Por que eu não comprei uma Mimac, uma Roland já é do mesmo nível? Me ajuda aí, Edileno. Uma chinesa da vida. Porque normalmente, pelo que eu entendi do mercado, se eu tiver errado e alguém for especialista aqui em comunicação visual me corrija, o pessoal pega uma máquina, faz algumas melhorias nela, entendeu? Máquina que vem importada da China, coloca uma marca e começa a vender. Nada de errado nisso, só que eu, no auge da minha inocência, assim, inocência não, da minha desconfiança, eu não quis arriscar. Então, já sou consumidor da Epson, quem é frequentador aqui do canal, eu tô sempre, hoje em dia, não sei a época que você está vendo esse vídeo, hoje em dia eu estou recomendando muito usar as Workforce, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, é o melhor custo-benefício para um nicho que eu atendo com maestria há mais de 14 anos, que é o nicho de impressão de apostilas. Então, poxa, Epson, garantia, financiado, eu já tinha demanda dentro de casa para esse tipo de material. Eu ainda fiquei assim pensando, porque assumi 18 meses de parcela, foram 10 mil reais de entrada que a gente deu nesse equipamento. E ó, provavelmente você não vai encontrar mais esse tipo de condição, porque tudo aumentou, entendeu? E ainda a maior ousadia de todas, talvez para mim, foi que é no meio de uma pandemia. Só que acho que é característica de cada um, se você vai ter uma tendência a ser ousado ou a não ser nesse tipo de situação. Eu sempre gosto de falar que os números, eles vão falar mais do que qualquer característica. Se você está vendo sua receita, se você está vendo as situações que você tem e você conseguir matematicamente olhar e dizer assim, vale a pena ou não vale, e logicamente uma pitada de intuição de tudo aquilo que está ao seu redor, de tudo aquilo que você faz ou que você poderia fazer para captar mais vendas, esse é o caminho principal. E aí, decidi comprar, vamos usar aos próximos passos. Como foi? Demorou um pouco para instalar, eu acredito que o pessoal teve algum problema lá na hora, tal, eu passei mais quase um mês, não foi? Para ele vir instalar aqui. Depois disso que instalou, foi tranquilo. Entendeu? Mas, e aí a primeira impressão por uma máquina grande dessa, aquela emoção arretada de você colocar para funcionar, a grande situação que me chamou a atenção, em primeira instância, foi que não era tão simples imprimir. Porque, programa de gráfica rápida, quem é de gráfica rápida? Estava aqui um programinha, você instalava um drive bonitinho, conectava a impressora, ou via USB, ou via rede, ou Wi-Fi, e imprimia, saía tudo legal. Essa daqui, pessoal, foi aquela situação. Tem um programa específico só para você imprimir. Inclusive ele está até aberto, daqui a pouco eu dou uma olhada. A gente vai colocar aqui na tela, Edileno. Vamos subir na tela. Edileno está dizendo que a gente vai subir na tela. E é um programa, pessoal. E outra coisa interessante, esse programa é instalado, você pode instalar ele em todos os seus computadores, mas só um vai funcionar por vez. Porque a máquina vem junto com uma chavezinha, um pendrive, que é tipo a chave para você fazer a impressão. Você não consegue fazer a impressão sem essa chave. E essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Vamos agora falar um pouco dos dois programinhas que são responsáveis para fazer a comunicação entre a plota e o computador. Lembrando que o computador tem que estar todo configurado e com um pendrivezinho chave
para fazer a comunicação com a impressora. É impressionante, assim, por que tantas camadas de proteção para você não conseguir imprimir, mas enfim. Ó, esse aqui é o programinha que a gente faz as pequenas edições, faz a distribuição, é o programa na qual a gente tem a noção de espaço de impressão propriamente dita. Então aqui simplesmente eu vou adicionar uma imagem. Vou deixar a imagem aqui bem levezinha pra gente. E aqui, ó. Pronto, vou pegar essa imagem aqui, ó. Definir tamanho máximo. Não, deixa eu ver. Ele tá pedindo aqui algumas configurações de tamanho. Se eu quiser, eu queria que ela viesse do mesmo jeito que eu fiz, né? Selecionar. Oi? Só fechar, é? Rosé tá dizendo que é só fechar, ó. Então ela já veio aqui, isso é mais ou menos uma capa tamanho A5 que eu fiz, ó. E aí é interessante, ó, que eu posso arrastar para lá, posso arrastar para cá. Eu posso até aumentar e diminuir o tamanho. Vamos lá, ó. Vamos aqui, cortar no tamanho. Tá vendo aqui o tamanho da capa? Eu posso aumentar e diminuir proporcionalmente ou não proporcionalmente. Vou aumentar aqui a quantidade de vezes para distribuir, ó. Já tenho duas, entendeu? Eu acredito que ela vai sempre se encaixando ao topo da parte da lona, do adesivo, seja lá qual for a medida que você vai imprimir. E aqui eu faço pequenos ajustes, cortar, girar 90 graus, ó, caso eu queira, ajustar a página. Eu tô até com medo de clicar aqui, ó, ajustar a página, ela simplesmente vai ficar, ajustar conforme a mídia. Mas enfim, agora eu acho que é só diminuindo aqui o tamanho dela, ó, como tá proporcional. Ó, se eu quiser voltar ao tamanho original dela, eu vou. Foi. E aqui eu vou mexendo no tamanho, se eu quiser girar 90 graus, inverter, horizontal ou verticalmente. Existem todos esses comandos aqui, pessoal, mas para ser sincero, o que é mais usado é só essa questão aqui de distribuição. Visto que não fica muito, digamos assim, não fica muito viável para a gente fazer edição aqui. Só colocamos o tamanho e muitas vezes já se prepara o PDF com a distribuição adequada para a situação, não é isso mesmo, Rosete? A gente já produz o PDF, por exemplo, vou imprimir no adesivo de 1,5 m, eu já programo todo o meu arquivo num PDF com 1 metro, que é essa devida margem que a gente precisa para fazer. E aí, ó, tem outras coisas aqui que eu poderia mexer, colocar em ladrilhos, enfim, mas a gente não passa daqui. São situações que a gente faz questão de não utilizar, usa o Corel, usa o Photoshop para fazer a edição. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa diferença de linguagem e, logicamente, para caso você tenha uma curiosidadezinha como é a questão da impressão. Essa parte aqui de baixo, ó, que é interessante para mim analisar, por exemplo, tem aqui a seleção da impressora. Só tem uma por enquanto. Cortador, não tenho nenhum cortador adaptado. Eu acredito que isso aqui é, caso eu tivesse um plotter de recorte que já entendesse a linguagem desse programa, eu poderia mandar já para um recorte. E isso aqui que é interessante, ó. Mídias que você pode colocar a marca dela, entendeu? Específica para fazer a impressão. Então tem aqui o Waver, 3M, Epson, Keybanner, enfim. A gente basicamente, como só usa adesivo Waver aqui, a gente coloca ele, ó, ele vai dar aqui a referência dessa mídia. Então, isso aqui normalmente eu não vi tanta importância nisso, visto que depois a gente tem que fazer alguns ajustes lá na plotter antes de fazer a impressão. Então a gente coloca a mídia, grava lá na plotter e faz esse tipo de situação acontecer. Então aqui é mais por uma questão burocrática. E aqui o grande lance que vai diferenciar aí muito é essa questão da qualidade. 6 passos, e aqui é medido em passos, que você vai ter mais ou menos aquela mentalidade como fosse uma impressora comum, normal, rascunho e melhor, na ordem de hierarquia, rascunho, normal e melhor. E aqui é medido em passos e em resolução, tipo 8 passos. Eu tenho 8 passos com a resolução de 720 por 1400 dpi. Eu tenho 8 outros passos, ó, com a resolução um pouco diferente, com mais qualidade, com menos qualidade. Vai de 6 até 12 passos, entendeu? Então isso aqui é interessante, que interfere diretamente na qualidade e na rapidez da impressão. E aqui, por fim,
que me dá a questão da largura da mídia que eu estou programando. Isso aqui, pessoal, também é interessante, que é mais ou menos para você ter uma referência, porque a máquina lá faz a leitura da mídia, faz a leitura do tamanho, é mais para você ter uma referência. E caso você mande divergente, vai dar ruim lá. Após fazer todos, vai dar ruim, que eu digo, ela não vai imprimir, ou simplesmente vai imprimir cortando o que você mandar. Então é mais para você ter uma referência e não fazer besteira. Após isso aqui, eu clicaria nesse botãozinho aqui de imprimir e ele já viria para esse outro programa, que teoricamente esse é o programa mãe, e a gente clicaria nesse botãozinho aqui para abrir o outro. E aí é só ajustar aqui as mesmas configurações de mídia que eu clico aqui, coloco, ó, e aí a impressão já vai de maneira tranquila. E esse aqui é simplesmente para você, o outro passo para você ver onde está, para você ter uma fila de impressão. Vou mostrar aqui todos os trabalhos mandados. Acho que é algum controle aqui do tipo, mas basicamente é isso. Eu modifico aqui no Gamma Print, jogo aqui, ajusto a mídia, entendeu? Que eu preciso imprimir, tem que estar as mesmas informações anteriores, e aí ele vai para a impressão. Agora vamos voltar rapidinho para o vídeo, falando da máquina em si. Beleza? Só que, pessoal, de resto, eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa muito curiosa, mas muito curiosa, principalmente em equipamento. Se eu pego um carro, eu vou querer saber como é que é o princípio de funcionamento. Se eu pego uma máquina de cortar cabelo, por exemplo, eu confesso a você que eu nunca entendi como é que é uma máquina de cortar cabelo. Eu acho que as lâminas ficam assim e cortam, e o pessoal amola, enfim. Eu sempre gosto de saber o princípio de funcionamento. E aí eu me deparo com sendo muito sincero, uma impressora jato de tinta que eu tenho, gigante, com nomes diferentes. Eu não entendia o nome que as pessoas falavam lá, o que é um cap, o que é me ajuda aí, Adriana, aquele dumper, entendeu? Mas depois que eu comecei a entender, eu confesso até que até hoje eu não memorizei cada nome técnico desse. Eu sei que tem uma estação que a cabeça de impressão descansa lá, tem outra que ajuda a limpar a cabeça de uma maneira para fazer a limpeza dos jatos. Tem outra parte que limpa a cabeça de impressão enquanto ela está em uso, que é um rolozinho que vai, enfim. Só que o princípio de funcionamento é o mesmo de impressora jato de tinta, logicamente guardado as suas devidas proporções e as suas devidas finalidades. Por exemplo, isso aqui não tem gaveta para você imprimir A3 nela. É um rolozinho de suporte que daqui a pouco a gente vai mostrar, beleza? E um fato muito interessante é a qualidade dessa máquina. Gente, essa é o principal motivo pelo qual eu comprei o equipamento. Você imagina só, naquela situação toda que eu falei para vocês, eu não tinha a certeza, eu queria adentrar no ramo, só que com um diferencial. Qual era o diferencial que eu gostaria de ter? A qualidade, junto com a durabilidade. Por isso que eu nunca pensei, não estou pensando e provavelmente não pensarei em converter essa máquina para a gente usar um tipo de tinta paralela, porque eu quero atingir essa parcela do mercado falando de qualidade. Olha só, falando de qualidade. Então, nesses 18 meses, é impressionante como essa máquina, ela não nos deixa a desejar de qualidade. Alguma situação, Rosiette, que ela deixa... eu estou falando assim, Rosiette, a Adilene está aqui. Rosiette é que opera a máquina. Inclusive, ela que fez o treinamento pessoal. Entendeu? Tem alguma coisa só em letras pequenas que a gente ainda... Muito pequena, só que... Para todas as plotas, a gente está dizendo. Mas eu confesso a vocês, como eu sou um pouquinho tinhoso, eu quero simplesmente aproveitar o máximo possível. Então, fazer a questão do reconhecimento de mídia, a altura correta, tentar fazer alguns testes de impressão, eu ainda estou devendo, mas de uma maneira geral, são poucos trabalhos que a gente não consegue botar aquele selo de qualidade. E aí, qualidade junto com a durabilidade, porque a técnica que veio me instalar aqui, a moça que me vendeu, disse que essas tintas lá na exposição diária de sol dura por volta de 3 anos. Se passar um verniz, entendeu? E a gente tem materiais já aplicados que impressionante que nesse tempo todinho, e a gente sempre passa o verniz, não deram sinais que estão desbotando. Então, na questão de qualidade, foi por isso que eu paguei esse preço tão alto, vamos dizer assim, para mim, eu acredito que foi a máquina mais cara que eu comprei, entendeu?
foi para essa finalidade, para atender um nicho que os meus concorrentes normalmente não conseguiriam, digamos assim, dar aquela garantia e conseguir dar esse suporte. Com relação à velocidade, de 20 a 59 metros por hora, entendeu? Eu confesso a vocês que eu ainda não consegui ter o volume que eu gostaria de impressão nesse equipamento, então o tempo para a gente ele não é tão relevante, até porque a gente sempre tem um tempo legal para fazer, beleza? Outra coisa que me chamou bastante a atenção nessa máquina é que nos vídeos que eu saía, o YouTube hoje é uma maravilha. Se você está assistindo esse vídeo do YouTube, é impressionante como tem a maioria das informações que a gente tem, que a gente precisa para se desenvolver. Eu sempre pesquisei sobre máquinas, vi o pessoal lá usando, e aqui era interessante que o pessoal sempre falava que passava 2, 3 dias com a máquina parada por um feriado, coisa assim parecida, ou praticamente quase todo dia, antes de começar a fazer a impressão, tinha que fazer algumas limpezas. Nessa máquina aqui, isso aqui não existe. Lógico que eu já precisei fazer limpezas nela, mas quem já conhece um pouco de cabeça de impressão de impressora, a gente sabe que normalmente as máquinas têm 3 níveis de limpeza de cabeça. Raras foram as vezes que a gente precisou limpar essa cabeça de impressão a limpeza de cabeça mais forte possível. Tem um feriadão, a gente passa aqui 2, 3 dias sem imprimir, a máquina volta normalmente a imprimir de maneira tranquila e sem nenhum problema, beleza? Com relação, tem uma situação de pós-venda que, cara, sempre foi tranquilo pra gente quando a gente precisou de alguma situação para pedir tinta, o pessoal sempre teve aqui para pronta entrega. Também a gente precisou de alguns atendimentos técnicos, mas também esse pessoal sempre para pronta entrega também sempre teve essa tranquilidade. A grande questão foi na hora de renovar a garantia que tem, eu acredito que tem até hoje, uma inflexibilidade na questão do pagamento e tudo mais, e eu achei assim muito caro e acabei não renovando. O custo foi de R$5.000 na época que a gente tentou fazer depois de um ano. E à vista, sem... Aí eu digo, não, cara, a máquina nunca deu defeito, nunca deu nada assim, defeitos relevantes. Daqui a pouco eu vou falar para vocês alguns defeitozinhos que ela tem, que a gente vai mostrar passo a passo para vocês todas essas situações, beleza? E agora vamos fazer aquele reconhecimento de tudo, todas as partes que é importante mostrar dessa máquina aqui. Mas, se você chegou até essa parte do vídeo, eu peço para você considerar se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, que aí toda vez que o YouTube, toda vez que a gente postar alguma coisa bacana aqui, o YouTube vai mostrar para vocês, beleza? Vamos começar aqui por dentro. É porque eu falei que era muito, assim, muito similar a uma impressora já de tinta. É uma impressora já de tinta no final das contas, mas é um plotter de impressão, não é uma impressora, ó. Correiazinha para fazer a tração da cabeça de impressão. Não sei se você está dando para ver, ó. Isso aqui, pessoal, é uma fita cold. Isso aqui é simplesmente a fita que dá a noção do equipamento de exatamente onde está a cabeça de impressão. Aqui os roletes de fixação, ó. Isso aqui pra gente também era novo. O suporte da cabeça de impressão. Todas essas características são normais. A gente consegue trabalhar de maneira tranquila isso nas impressoras já de tinta. Esse suporte aqui, ele parece... Vou até ligar ela aqui para mostrar para vocês. Esse suporte aqui, ele parece ser incomum, mas não. Isso aqui é uma resistência. E é impressionante que aí você vai aquecer ela. E aí é muito da sua necessidade, se quer um pouco mais quente, se não quer. A técnica deixou, se eu não me engano, em 40 graus isso aqui. 40 é uma resistência que tem atrás, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. E cara, dificilmente a gente tem problema aqui de não secar. Imprimiu, você já consegue manusear, você já consegue montar o banner, o adesivo já colocar para o recorte. A gente não tem muito problema porque ela tem esse sistema aqui, não sei se todas as impressoras vão ter, mas ela tem esse sistema aqui que é uma resistência que aquece. Aqui, ó, essa parte frontal aqui, ó, a gente tem o rebobinamento das mídias. Quando a gente ativa isso aqui, deixa eu ver, puxa isso aqui, ó, quando isso aqui está ativado, ó, vocês estão vendo que eles já estão rebobinando de maneira automática. Quando eu boto ela aqui para frente, ó, e ela faz esse reconhecimento de mídia, ó, e aqui você bota para frente, você bota para trás. Isso aqui, pessoal, pelo menos pra gente, não sei se existem máquinas sem esse tipo de
de rebobinamento. Mas isso aqui, cara, é de uma praticidade. Você imprimir 5, 6, 10 metros. Qual foi aquela lona maior que a gente imprimiu nela, Rose, do César? 27 quadrados ou 27 metros? 1,60 por 27 foi a lona mais longa que a gente imprimiu. Aqui, ó, ela enrolando aqui. E você não tem um problema dela, tipo, a tinta não está fresca e tudo mais, beleza? Vindo aqui um pouquinho pro lado, ó. Esse aqui é o painelzinho dela. Você olha assim, você sente aquela sensaçãozinha assim, isso aqui deveria ser touchscreen, né? Mas enfim, cada coisa é cada coisa. Aqui já tá, aqui é o suportezinho pra gente colocar as tintas, muito fácil, ó. Só subir isso aqui, ó, puxar o cartucho e colocar, ó. Você pode ver, já deu um avisozinho no coisa. Essa aqui é a estação da cabeça de impressão, ó. É porque eu não sei se vai dar pra mostrar. Eu vou tentar mostrar durante o vídeo, ó. Isso aqui, pessoal, se eu não me engano, pelo jeito que tá aqui, já tá pronto para ser trocado. Esse daqui é aquele roletezinho que eu falei para vocês que limpa a cabeça de impressão. E aqui tem uma estação que a cabeça de impressão tá em cima. Outro dia eu faço um vídeo para esse vídeo também não ficar tão extenso, mostrando como é que faz a manutenção dessa cabeça, ó. E falando da impressora, né? Que até agora a gente só pediu manutenção da cabeça, ó. E outra coisa importante aqui, ó, todos os materiais, isso aqui veio kitzinho de manutenção, ó, luvazinha, tudo direitinho, um fluidozinho para você limpar, ó, também aqui, ó, como a gente, graças a Deus, não usa muito, tá aqui, tudo direitinho. Ela tem essa porta aqui, que vocês já viram abrir, ó, oi tia, também quebrar não pode, né? O que é que a gente faz aqui para fazer a mídia ficar toda direitinha? A gente ajusta aqui, ó, dentro desse suporte e fica aí tudo chuchu, beleza, tudo bonitinho. Vamos para a parte de trás. E aqui tem uma lâmpada, se eu quiser deixar acesa, se eu quiser não deixo. Mídia para frente, mídia para trás, certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouco desse painel. Vamos aqui para trás, Adriano, ó. Normalmente o acesso não é por aqui, é pelo outro lado, ó. Essa daqui é, acredito eu, onde fica toda a parte lógica. Toda a parte lógica da máquina. Aqui a conexão dela. São dois cabos de força. Não me pergunte por quê, mas são dois cabos de força. A conexão aqui do cabozinho de rede, que nos proporciona essa facilidade de imprimir de qualquer computador. Só que lembrando que só um computador imprime por vez, ó. Isso aqui foi exigência para se ter a qualidade, para se ter a garantia. Um no-break topado, se eu não me engano, ele é de 2000 kVA. Deixa você tranquilo com relação à questão de energia. Vamos aqui para trás, ó. Ó, a máquina, eu acho que ela é tão bem construída que isso aqui também é uma resistência, não é uma chapa comum só para fazer o suporte da mídia. Inclusive botei a mão aqui que não deveria nem botar, né? Porque já marcou aqui, ó. Depois lembra de passar um panozinho aqui, ó. Olha aqui, pessoal, ó. O mesmo processo lá, ó. Isso aqui é o encaixe da mídia. Boca dessa máquina que eu não falei, até 1,62 m, ela aceita mídias até 1,62 m. E aqui você faz os ajustes, aqui é para você pegar. Uma coisa que é interessante, chega aqui, por favor, é que para trocar mídia é um negócio que dá um trabalhinho. Normalmente nas outras impressoras não tinha esse problema. Você imagina um troço desse aqui, algumas delas, isso aqui é uma variação imensa de adesivo, e algumas delas não dá para trocar só. A de lona de 1,60 que não tá por aqui, tá guardada ali, que ela não usa tanto, não foi muito usada. Qual foi o maior problema que a gente teve com ela até agora, e vez outra esse problema volta? Esse suporte aqui, ó, isso aqui é quando a gente abre e fecha para colocar a mídia. Você só abre e fecha para colocar a mídia nesse suporte aqui. Algumas larguras de mídia a máquina não está reconhecendo. E às vezes demora, você coloca, você tira, dá uma dorzinha de cabeça retada. Isso não acontece com mídias maiores. Eu agendei uma visita técnica aqui com o pessoal, estou só esperando para ver a resolução desse problema, porque o que acontece? A gente precisa cortar as mídias menores para ter uma maior agilidade e uma menor perda do material. Por exemplo, uma pessoa chega aqui, eu quero um adesivo 50 por 80. Se eu tiver uma mídia recortada de 50, eu vou fazer o adesivo, a impressão na hora. Por quê? Porque o maior desafio desse ramo, que a gente não imaginava, que certas coisas a gente só descobre quando vem, é porque simplesmente você chega a alguns trabalhos que você precisa ter encaixe para ele.
Entendeu? A gente já imaginava isso, mas a gente não imaginava que isso é tão incisivo para você ter aquela velocidade. Pô, já que eu tenho a máquina aqui, por que eu não entrego um adesivo se ela não tiver funcionando na hora? Só que aí às vezes o cara quer um adesivo de 50 por 70, eu só tenho um adesivo de 1,20 m. Simplesmente vou perder esse adesivo todo, beleza? Então tem essa situação. É o único problema que a gente está tendo agora com esse equipamento. Ele começou a dar mais ou menos há uns 3 a 4 meses atrás. Detalhe, depois que a garantia tinha ido embora, mas faz parte da situação, faz parte do jogo. Eu acredito que isso seja um problemazinho muito simples de resolver. Agora vamos lá, que eu acredito que tem muita gente querendo. Eu peguei até minha cola aqui, ó, querendo saber se valeu a pena, se não valeu a pena, como é que é essa máquina, como é que deixa de ser, ó. Nos nossos controles, pessoal, a média de custo da tinta desse equipamento ficou por volta de R$ 7,50. Eita, Thiago, isso é muito, isso é pouco, eita, já não dá pra mim. Calma, que isso é nas nossas situações. A vendedora tinha me prometido um valor, digamos assim, bem abaixo disso. Bem abaixo, eu digo assim, né? Mas bem abaixo. Ela tinha me prometido que a média do mercado era R$ 5 a tinta. Só que de lá para cá a gente fez esse cálculo com o preço que a gente está comprando a tinta agora, e a gente está comprando essa tinta com 20% a mais do que a gente comprou há 1 ano e meio atrás. Então nesse percurso todo a gente ganhou na hora da negociação um jogo de cartucho e tudo mais. E aí o primeiro jogo de cartucho pra gente foi tranquilo. Mas a gente botou esse cartucho na conta também, trouxe esse número para vocês. Essa máquina já imprimiu. Eu até deixei aqui a minha... Deixa eu até cortar ela aqui. Tu não tem coragem de arrumar um adesivo pra mim, um estilete pra mim? Tem? Tá aqui, ó, tem um bocado de estilete, ó. Essa daqui, pessoal, é uma... Eu não gosto de imprimir muito ele porque, ó, confesso que essa é a terceira vez que eu imprimo ele, que é meio que um relatório do equipamento que tem lá no painel pra gente fazer ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, 1.300, já provei daí, Heleno? 1.335 metros quadrados. Isso dividido em 18 meses dá menos de 100 metros por mês. Tiago, isso para você é pouco, isso para você é muito? Eu confesso que para os meus planos isso é pouco, mas a gente faz uma estimativa que a gente tem isso anotado, só que algumas situações fugiram do nosso controle, porque às vezes a gente vende a placa, vende o serviço todo, e aí o controle de vendas deu mais do que a gente está imaginando que deu. Mas essa situação nos traz o quê? Que a gente está estipulando que só de impressão, só da máquina, que é o custo que a gente faz o parâmetro, a gente tenha vendido R$80 mil com esse equipamento. R$80 mil. E estamos calculando um preço médio de custo de tinta mais mídia aqui na nossa cidade por volta de R$20. Então, 1/3 de tudo que eu produzo é mídia. Estão acompanhando? Oi? É insumo, é tinta e aí nesse contexto a máquina não tá assim, eu não estou conseguindo vendas o suficiente. Deixa eu desligar aqui que a bicha esquenta, viu? E aí, pessoal, vamos aos custos. Valeu a pena, não valeu a pena a questão do investimento do equipamento? Até agora, nesses 18 meses, já pagamos por volta de R$50 mil do equipamento. E tivemos uma receita de por volta de R$80 mil. Por que eu falo por volta? Porque a gente tentou só colocar o custo da impressão. Tipo, instalação, muitas instalações a gente já fez. Muito recorte, a gente imprime o adesivo, só que o recorte é outro preço. Então, nesse contexto, a gente faz uma receita por mês de R$4.400. Estou arredondando aqui. Só que desses 4.400 e pouco, 30% disso é insumo. Tinta mais adesivo ou lona, e aí é uma questão que é muito variada, mas a gente aqui na Atitude Impressa, a média disso é 1/3 disso é sem insumo. E aí já sobra um valorzinho de 3.100. 3.100, eu tirando a parcela dela que é 2.337,
resta R$ 780 para pagar funcionário. E quando eu tiro a entrada, que foi a entrada que eu dei R$ 10.000 nessa máquina, aí que sobra menos ainda, vai sobrar por volta de o quê? Menos de R$ 400 por mês. A moça à minha direita disse não vale a pena, até porque não sei se vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que ela não era tão favorável ao comprador do equipamento. O Edileno já foi taxativo também, disse que não compraria. Aí ele me fez a seguinte pergunta: você se arrependeria? E eu faço a pergunta a você: você se arrependeria de ter comprado esse equipamento nesse tipo de situação? Eles disseram que sim, eu disse que não. E aí eles perguntaram por quê. Não sei se vocês acompanham muitas discussões, principalmente hoje em dia, que o pessoal faz um incentivo para o consumo consciente e tudo mais. Existe a situação se é melhor você comprar um carro ou alugar um carro. Muita gente vai dizer que é alugar, muita gente vai comprar. Eu sempre vou na situação que cada situação é específica. Para você trabalhar como aplicativo, mas e aí? Qual é o custo, qual não é? Entendeu? Não é aplicativo, é só um luxo. Você vai ver de cada situação. Eu, pela situação de mesmo não estar tendo lucro com a máquina que eu gostaria de ter, eu estou dizendo que eu já tenho mais de 50% do equipamento pago, certo? Então, não estou tendo custo, mas o fato o peso do não estou tendo lucro que eu gostaria, mas o fato de não estar tendo lucro que eu gostaria, está sendo convertido na aquisição do equipamento. E, sendo muito sincero também, a gente ainda não conseguiu fazer divulgações de larga escala, sempre se baseando na situação de vender qualidade e não preço. Rapidez também, a gente quer até implementar uma coisa que os concorrentes não, já que os concorrentes não fazem, que é vender aos domingos, a maioria dos concorrentes não fazem. Então eu estou satisfeito, e principalmente pela situação de eu ter muito mercado ainda para abocanhar, com a divulgação certa. E uma coisa mais interessante ainda, vocês lembram que no começo eu falei que eu tenho a dificuldade de não ser um especialista em comunicação visual? Só há 2 meses que eu consegui contratar uma pessoa na qual eu tive confiança de contratar e começar agora a oferecer. Estou na fase final para construção de orçamento, construção de tabela de preços, entendeu? Montar também uma rede de revendedores legais para começar a dar essa guinada. Então, quando eu olho para o horizonte e enxergo a possibilidade de crescimento, eu fico muito feliz, e tendo mais controle de qualidade, de custo, tudo isso já está dentro de casa, já está muito resolvido. Mas aí, como a discussão é livre, eu falei até para o pessoal que eu respeito muito o pensamento, e é normal, é rico você discordar. Eu queria saber de você, se você compraria, se você não compraria, se você não compraria dessa máquina. Fiquem à vontade, eu peço sempre com aquele muito respeito, que tem na internet, o pessoal se acha no direito de xingar e tudo mais. Cara, é só uma tentativa de colaborar com você que está nessa situação também, ou se você está só analisando cada situação dessa. Esqueci alguma coisa, pessoal, do vídeo? Acredito que não. Se você ficou até agora, eu acredito que a gente esteja merecendo o seu like, e vou mais além. Faça aquele convite especial para você simplesmente se inscrever no canal, ativa o sininho e não perde nenhum dos nossos vídeos. Fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.